Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Eu sei que é difícil falar com máscara e às vezes até assistir, mas é preciso, porque eu estou aqui com o meu staff, o meu time de comunicação, a Carla e a Andréia, no caso, e a gente fica próximo, então não dá para tirar a máscara, tá bom? Por isso que eu vou falar com vocês, porque se elas não tiverem aqui, eu não consigo gravar, porque vocês sabem que eu tenho uma dificuldadezinha nessa vida. Gente, primeiramente, quero agradecer a todos vocês, as manifestações, a semana retrasada, que nós tivemos a primeira live com a professora Luciana, nós tivemos quase 5.000 visualizações, foi muito impactante, foi muito bom, professora, quero agradecer demais, porque realmente foi um dia que me deixou muito feliz, uma live que me deixou muito feliz. Por quê? Porque a gente começa a falar de pedagógico e a gente, da aprendizagem dos alunos, é isso que importa no final do dia. Nós só estamos aqui, a gente lida com contratos, com várias outras questões administrativas, de prédio, de infraestrutura, mas o que importa no final do dia é a aprendizagem. A gente vive para isso. Então, falar sobre a aprendizagem, discutir esse assunto e ter essa repercussão foi muito bom, assim, acalma o meu coração, porque a gente está no meio dessa pandemia insana, mas a gente está aqui querendo aprender, querendo descobrir, querendo avançar nesse assunto. Então, agradeço muito a todos vocês por todas as manifestações. Eu ainda fiquei recebendo mensagens na terça-feira. Agradeço muito, muito, muito a Ju sempre presente, tornando as nossas lives acessíveis a todas as pessoas que querem discutir e aprender um pouco sobre isso, tá bom? E quero contar para vocês uma novidade hoje, que eu falei para a professora Luciana assim, ó, você vai ficar sabendo, vai ter uma surpresa no meio da live. Gente, nós estamos, desde ontem, lançando um programa aqui em Londrina, na rede municipal, que chama Aprende Mais Londrina. Há uns 2 meses, mais ou menos, eu estive no escritório da Neurosaber, maravilhoso, que eu já falei para vocês. E sabe aquelas conversas de 40 minutos que impactam a vida da gente, ficam impactando, assim, você ainda fica tendo ideias depois das conversas? Então, com a professora Luciana foi assim, a gente conversou bem pouco, e eu falei, professora, nós estamos fazendo muitas avaliações diagnósticas, nós estamos fazendo muitas pesquisas, e a gente agora tem dados que nos provam que esse momento de atividade remota, por mais que a gente tenha feito esforço, por não ser o professor, as nossas crianças estão aprendendo menos. Professores, vocês concordam comigo, né? As nossas crianças estão aprendendo menos. E não faz sentido a nossa escola, que está há 1 ano sem receber alunos presencialmente para ter aula, que a gente volte como se nada tivesse acontecido. Ou que a gente continue como se nada muito sério estivesse acontecendo com a aprendizagem. E aí, conversando sobre isso, que a gente já estava estudando uma forma de criar um mega programa de reforço, a professora Luciana falou assim, vim conhecer esse do Mato Grosso, e me deu um impresso. Lembra, professora? Sim. Olha esse plano lá no estado do Mato Grosso, como eles estão fazendo, ela tem uma atuação importante lá no estado também, quer dizer, conhece o país inteiro, mas lá tem uma atuação mais específica, e é um grande programa de reforço. Aí eu saí de lá, alfinetada, empolgada, animada, vim para cá, conversei com a assessoria pedagógica, com a Maria Ângela, com todos da assessoria, e falei, gente, vamos fazer um programa de reforço, um programa focado na aprendizagem dos nossos alunos, considerando todo esse contexto, considerando todos os resultados das avaliações diagnósticas, o que nós vamos fazer? Porque não dá para a gente descobrir tudo isso e simplesmente não fazer nada. E aí, professora Luciana, o nosso documento ficou pronto, é maravilhoso, tem muitas citações da professora Luciana, todos os seus estudos, não, você vai amar, um documento muito, muito importante, e esse documento, ele vai nortear o que nós vamos fazer a partir disso. Se os nossos alunos não aprenderam o tanto que aprendem quando estão na sala de aula, o que nós faremos? Nós faremos um grande programa que chama Aprende Mais Londrina. Estamos começando, eu falei ontem com a equipe gestora das escolas, hoje estou falando com os professores, e o que é esse programa, Maria Tereza? Só papo? Não, gente. Tem muitas ações.
Para a educação infantil, nós vamos focar em formação e conversas. Por que conversa? Porque nós vamos fazer muito meet com os professores das turmas, já tem as datas aqui, eu não vou ousar falar, porque eu vou confundir tudo, mas vocês vão receber esse calendário. Ainda no mês de abril, nós vamos falar com todos os professores, quase que individualmente, porque nós vamos fazer assim, ó, turmas de CB e C1, turmas de C2 e C3, turmas de P4 e P5, turmas de primeiro ano, de segundo ano, de terceiro ano, de quarto ano, de quinto ano, R1, R2, educação física. Nós vamos falar com todo mundo para explicar cada ação. Educação infantil consiste em formação e nessas conversas. Ensino fundamental, o que é esse programa? Para o ensino fundamental material, tá? Nós temos aí o Educa Juntos, que é um programa do Estado, que já disponibilizou o material de português, nós vamos enviar o material de matemática, tem muita formação envolvida, o Educa Juntos é para o primeiro e segundo ano, mas a gente vai ter ações para o terceiro, para o quarto e para o quinto. Enfim, nós vamos juntar todas as estratégias maravilhosas que os nossos professores já fazem e vamos intensificar tudo isso. Nós estamos no momento que a gente precisa redescobrir o que a escola, como a escola pode atuar. Gente, aquela escola maravilhosa que a gente cresceu, estudou e trabalha, aquela escola está numa situação muito difícil, porque ela não está acontecendo todos os dias. E faz um ano já, faz mais de um ano já. Então, como a gente pode... todo mundo fala reinventar, mas como que a gente pode redescobrir a atuação da escola? É isso que e quando eu falo de escola, estou falando do SEI, nossos parceiros, do CEMEI e da Escola do Ensino Fundamental. Estou falando escola como instituição, esse lugar forte, esse lugar poderoso, que acolhe 45 mil crianças por dia aqui em Londrina. É deste lugar que eu estou falando. Então, nós estamos, mais detalhes vocês vão receber todos nas formações. A gente já começa semana que vem, tá? Vamos falar com os professores de P4 e P5 semana que vem, C2 e C3, e os professores de primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano separadamente, com R2 separadamente, educação física, cada um com um meet diferente, com toda a equipe aqui da secretaria. E depois, na outra semana, a gente fala com os professores das turmas de CB e C1, já vamos começar essa semana com os coordenadores pedagógicos, enfim, nós temos uma longa caminhada pela frente. Ah, Maria Tereza, mas esse reforço, essa ação, ela vai acontecer quando? Ela vai acontecer já. Ela começa a partir do momento que a gente tem feito os meets com os nossos alunos. Ela começa a partir do momento que nós estamos nos conectando com as famílias. Só que agora nós vamos apresentar uma estrutura mais organizada, com melhores, como que eu posso dizer? Uma estrutura mais robusta. Sistematizada. Isso, obrigada, professora, obrigada. Vamos sistematizar tudo isso, tá bom? Então, começa semana que vem, com todas as ações, começa principalmente com essas conversas. Aprende Mais Londrina. O documento, gente, está extraordinário, professora Luciana. Eu vou te mandar, porque você vai falar assim, agora não vou mostrar mais de outro estado, não, vou mostrar de Londrina para o mundo, porque realmente é perfeito. Sabe por quê? Porque me angustia todos os dias a gente perceber que não tem aula presencial, e aí a gente tem uma crise que diz que o mês de abril ainda vai ser pior. Aí a gente não quer pôr ninguém em risco, e vocês sabem, nós já perdemos pessoas próximas, isso é muito triste. E como a gente vai fazer? Sabendo que tem um preço, a educação sofre prejuízo, sim. Se as nossas crianças estivessem na escola, tudo seria diferente. E aí a gente fica encontrando formas de tornar isso menos prejudicial. Gente, a ideia do programa é ajudar a passar por isso, tá bom? Então, nós estudamos bastante, nós pensamos muito,
para todas as etapas, para todas as modalidades. Então, nós vamos começar a apresentar isso para todos vocês, tá bom? Então, tem reuniões nas próximas semanas das turmas exclusivas, só com o primeiro ano, só com P4 e P5, para tratar desse programa, tá bom? Professora Lu, eu quero te agradecer, porque foi muito, muito inspirado na nossa conversa de 40 minutos. Gente, é bom conversar com gente assim, né? Você conversa 40 minutos e passa o resto da vida tendo ideias. Então, eu quero te agradecer muito, porque na Rede também é assim. Desde terça-feira passada, a gente tem pensado muito em tudo que está acontecendo. Aliás, a gente vem refletindo, mas agora de uma forma mais sistematizada. Então, eu te agradeço por isso. Como vocês pediram insistentemente, teremos a parte 2 da nossa live com a professora Luciana, e vou parar de falar e deixar contigo, tá? Vou ler todos os comentários aqui, tá, gente? E repasso, volta no final. Professora, Londrina é tua. Oi, gente, bom dia, tudo bem? Nossa, obrigada, Maria Tereza, parabéns pela iniciativa, né? Eu acho que no momento que a gente fica tão desesperado, tão preocupado, acho que não fazer nada é pior, a sensação de não poder fazer nada é muito ruim. E a gente sabe que quem mais precisa, né, são realmente as crianças que estão na rede pública, né? Muitas crianças, elas vão para a escola para comer, a gente sabe do impacto social que a escola tem na vida dos nossos alunos. Então, eu acho que qualquer coisa é melhor do que nada nessa situação, sabe? Qualquer coisa. E quando, assim, esse qualquer coisa, né, é algo pensado, olhado, né, e feito para caber realmente para as necessidades da cidade. Porque Londrina é uma cidade muito grande, né, e é uma região muito grande. Então, parabéns, e eu agradeço muito estar terminando aqui a minha participação, e para mim é uma alegria estar sempre aqui ajudando vocês, e, na verdade, aprendendo também, trocando com os professores. Obrigada. Bom, gente... Isso. Pode começar, professora. Tá bom. Bom, gente, então vamos começar. Bom dia a todos, bom dia a todas, novamente aqui. Vamos estar falando, a gente fez lá a primeira parte da nossa aula sobre o que é essa coisa de alfabetização, por que é importante a gente agregar conhecimentos na nossa prática pedagógica, no nosso planejamento, enfim. Então, hoje nós vamos estar encerrando, falando um pouco sobre consciência fonológica, princípio alfabético e duas áreas que coadunam muito para isso, que é ensino, instrução explícita e sistemática, né? Na verdade, cada aula dessa daria um de 10. Mas por conta do tempo, né, a gente vai ter que dar uma enxugada aí, e no final eu vou estar apresentando para vocês a minha pesquisa de mestrado, que foi em consciência fonológica, numa cidade pequenininha aqui do lado, que foi Uraí, em que os professores aplicaram com crianças de 5 anos, por meio de brincadeiras e instruções explícitas também. Então, a gente vai estar dando um pouco dessa parte teórica, vamos dar bastante atividade prática, né? Bastante formas de vocês estarem estimulando essas habilidades nas crianças, e vamos encerrar falando um pouquinho do que as evidências científicas mostram. Ok? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela, lembrando que vocês receberam deixa eu botar aqui, isso. Vocês receberam os slides da última aula, né? Que eu dei para vocês. Então, esse aqui também, os slides vão ficar disponíveis depois para vocês estarem acessando aí no site da prefeitura, tá bom? Fico muito feliz em ter tantas pessoas aqui, em ter tantos professores, né? Com certeza devo ter trabalhado com alguns, devo ter estudado com outros tantos, e como vocês sabem, para mim é uma alegria muito grande, eu que levo conhecimento, às vezes, para tantos lugares, estar compartilhando isso aqui na minha cidade, para mim é um grande privilégio, tá bom? Então, muito obrigada. Bom, então vamos falar um pouquinho dessas... Vamos falar um pouco sobre consciência fonológica e princípio alfabético. Mas por que não só consciência fonológica? Porque são essas as duas habilidades, de acordo com as evidências científicas, que têm o maior impacto no processo de alfabetização das crianças, tá bom? Então, nós vamos estar falando dessas duas habilidades. Bom,
Lembrem que na aula passada nós falamos um pouco do conceito de alfabetizar, né? Que alfabetizar é ensinar a ler e escrever num sistema alfabético, né? E tornar alguém capaz de utilizar esse alfabeto e principalmente utilizar esse alfabeto de uma forma funcional, né? Então, essa leitura e essa escrita, esse início desse processo de ensinar a ler e escrever no sistema alfabético é o início do processo da leitura e da escrita, né? Então, primeiro eu tenho que aprender a ler e a escrever para depois utilizar da leitura e da escrita como forma de conhecimento. E por que é importante a gente relembrar essa questão de alfabetizar, ensinar a ler no sistema alfabético? O que, na verdade, é um sistema alfabético, né? Então, vamos relembrar que o sistema alfabético, ele é um sistema que surge do resultado aí do mapeamento fonêmico, né, de um fonetismo, né, que é o sistema onde as palavras passam a ser decompostas em unidades sonoras, né. Então, quando a gente tem lá na antiguidade, né, os egípcios, 100 sinais para poder se comunicar, nós viemos aí com os fenícios, que para facilitar essa comunicação, essa leitura e essa escrita, eles utilizaram 22 símbolos que representavam os sons da língua, né? Então, começa aí a representação, né? A representação de sons. Então, começamos a parar para pensar nos sons da nossa fala e, a partir daí, criamos símbolos que representam esses sons, que seriam esses fonemas, né? Então, essa foi uma revolução, né, da escrita. Por quê? Porque é uma escrita mais simples, né? O alfabeto fenício, qualquer pessoa podia aprender a ler facilmente a ler e escrever, né? Porque isso simplifica mais. É muito mais fácil você aprender os sons e os símbolos de 22 do que você aprender 700 por uma questão visual. Então, isso facilitou muito o processo do desenvolvimento da leitura e da escrita. Então, a gente chega aí com o alfabeto fenício, aí depois nós temos o alfabeto grego, que coloca aí as vogais, até que a gente chega no nosso alfabeto latino. E por que é importante nós falarmos de vogais, né? Porque as sílabas, elas só se constituem sílabas quando nós temos uma vogal. Então, é muito importante a gente entender isso, porque daí a gente começa a perceber o que é a consciência, né? Então, a gente percebeu o quê? Né? Que é importante a gente entender e perceber que existem relações previsíveis entre sons de letras. É importante ensinar as crianças, né? Esse tipo de correlação letra-som ajuda muito. Esse sistema alfabético é um dispositivo mnemônico que apoia a nossa memória para ler palavras específicas. Então, ele nos ajuda a ter elementos para estarmos decifrando, para estarmos aprendendo nesse processo de decodificação inicial da leitura e da escrita. Então, a alfabetização, quando ela parte da história dela, e quando a gente vê, né, isso daqui nós estamos realmente olhando e vendo, que nós partimos da percepção de sons da fala, percepção de sons da fala. E pense em sons, não é só no fonema, pense em sons, a percepção de palavras, percepção de sílabas. Por que é importante a gente entender? Porque esse que é um dos conceitos que a gente tem aí da consciência fonológica, tá? Então, a alfabetização, que é esse conhecimento, né? Usar o alfabeto, que é essa representação dos sons da nossa fala por meio de símbolos, né? Por meio de sinais, é um processo de habilidades cognitivas específicas e ele não é um processo passivo, ele é ativo na hora que nós estamos ensinando e estimulando as crianças, ok? E aí, por que a gente fala, por exemplo, da questão da consciência fonológica, né? Por que hoje existe tanto interesse em consciência fonológica? Dá a impressão que, nossa, descobrimos o Brasil, descobrimos o conhecimento em relação à consciência fonológica, né? Mas, na verdade, a consciência fonológica, ela já vem sendo estudada há mais de 30, 40 anos em diferentes países e universidades, sendo que os primeiros trabalhos correlacionando consciência fonológica com alfabetização foi no ano de 1974.
Então, a gente pode perceber o quê? Né? A gente já pode perceber que é algo em que a ciência estuda há muito tempo como as crianças aprendem a ler e escrever. Né? E o melhor, o que eu acho mais interessante, é quando a gente vê esses dados, né? Que não são, a gente fala, nossa, mas é só americano, é só francês. Não. Todos os pesquisadores do mundo estudam há muito tempo, né? Temos suecos, noruegueses, franceses, russos, inclusive brasileiros. Então, nós temos aqui, por exemplo, a doutora Cláudia Cardoso Martins, que estuda consciência fonológica desde 1995. Então, não é uma coisa nova, não é uma moda. Eu me preocupo muito em estar falando isso, principalmente da gente da educação, porque nós... somos movidos a, nossa, isso daqui é novo, isso daqui é uma nova metodologia. Não, né? É muito importante a gente ver que a consciência fonológica, ela emerge de pesquisa, e por isso que é tão importante a gente estar trazendo o que a gente chama, né, de educação baseada em evidência, o que funciona. Vocês estão vendo aí que tem vários lugares do mundo, né? Suécia, Noruega. O meu programa de mestrado, por exemplo, ele foi inspirado num programa dinamarquês de 1988. Então, assim, são bem antigas essas atividades, essas reflexões acerca da consciência fonológica, né? Bom, então eu posso estar conceituando, né? A conceituação de consciência fonológica é uma habilidade metalinguística. O que é metalinguagem, né? Ou metacognição? Consciência, eu ter consciência de algo é eu ter intencionalidade em pensar naquilo. Eu falo assim, nossa, eu estou consciente dos meus problemas, eu estou consciente do que está acontecendo. Então, ter consciência é você imprimir racionalidade àquilo que você está se reportando, né? Então, é uma habilidade metalinguística. Quando a gente fala metalinguística, metacognitiva, é algo intencional que você faz, para e pensa. Tudo que a gente fala para e pensa, a gente chama de metacognição, de tomada de consciência das características formais da linguagem. A consciência fonológica, ela parte, por exemplo, nós temos uma palavra, né? Bola. Bola, ela tem duas questões envolvidas aí na bola. Eu tenho o significado de bola e eu tenho o som da palavra bola. Então, a consciência fonológica, ela para a gente estar entendendo a consciência de que a língua falada, em que o que nós estamos falando, pode ser segmentada, pode ser separada em unidades, né? Seja em frases, frases em palavras, palavras em sílabas e sílabas em fonemas. Então, vocês entenderam a questão da história? Então, os nossos ancestrais, eles construíram o nosso alfabeto, né, o nosso sistema aí de escrita, fazendo isso, parando e percebendo os sons da fala. Então, a consciência fonológica nada mais é do que eu fazer atividades direcionadas, explícitas, sistemáticas, porque isso é muito importante. Não adianta eu desenvolver e estimular a consciência fonológica só de uma forma indireta. Existem pesquisas científicas que mostram isso, você tem que complementar as duas coisas, né? Então, eu preciso estar fazendo essa estimulação de uma forma adequada e, principalmente, como que é adequado? Que tem evidência científica que funciona. Então, perceber que as nossas... que nós falamos podem ser pensado em frase, frase em palavra, palavra em sílaba e sílaba em fonema. E o melhor, consciência de que estas unidades, palavras, sílabas e fonemas, elas se repetem faladas. Então, que existem sons que são parecidos, que existem sons que são diferentes, que existem sons que começam, que existem sons que terminam. E quando eu estou falando em som, não estou falando já diretamente na consciência fonêmica, no sentido dos fonemas. Eu estou falando em rima, literação e nas outras habilidades que eu vou estar passando para vocês. Bom, então, é como se fosse assim. O que é o processamento fonológico? O processamento fonológico é quando eu estou falando aqui com vocês, vocês estão processando os sons da minha fala, né? O disléxico, por exemplo, ele tem uma dificuldade muito grande nesse negócio aí, no processamento fonológico.
né? Então, quando eu estou processando os sons da minha fala e eu paro para prestar atenção, por quê? Porque ninguém para ficar falando, nossa, bola, gola. Não, por isso que é uma habilidade que tem que ser estimulada de uma forma direta e explícita, tá? Então, isso que é a consciência fonológica. Então, quando eu estou fazendo esse processamento fonológico, eu vou estar parando com a minha criança, com o meu adolescente, com o meu adulto, e vou estar fazendo ele pensar sobre os sons, sobre essa forma da linguagem, né? Então, é a consciência de que a fala pode ser fragmentada e que esses sons, eles podem ser rearranjados. Então, quando eu falo em consciência fonológica, é muito importante a gente ver isso, né? Existem alguns mitos. Consciência fonológica não é método de alfabetização. Nossa, Nossa, esse método da consciência fonológica é uma habilidade precursora e que ela também tem que estar sendo desenvolvida durante o processo de alfabetização da criança. E depois, e conforme a criança vai se alfabetizando, ela vai melhorando a consciência fonológica e vice-versa, tá? Consciência fonológica não é ensinar letras. Nossa, qual que é a sequência de letras de consciência fonológica? Não. Consciência fonológica é eu parar e pensar nos sons, nas rimas, nas aliterações, na composição sonora da minha língua. É isso que é consciência fonológica. Então, eu não ensino letras em consciência fonológica. Eu ensino o quê? Onde que eu vou ensinar letras e sons? Em princípio alfabético. Por isso que eu vou estar falando para vocês depois do princípio alfabético. Mas consciência fonológica é só para parar e prestar atenção nesses sons, nessa forma com que a minha língua ela é organizada, como ela é distribuída, ok? Não é ficar brincando com o som. Não é só brincar com o som. As habilidades lúdicas, elas permeiam o processo da consciência fonológica, mas ela tem que ser sempre ensinada de uma forma explícita e direta, tá? E por isso que é importante a gente estar falando de instrução explícita, em sistematização, porque se você não trabalha dessa forma, você acaba queimando etapas e acaba perdendo o sentido dessas habilidades. Nossa, eu tenho que ficar o dia inteiro trabalhando com consciência fonológica. Nossa, quantas horas... As evidências científicas falam que um bom programa de estimulação de consciência fonológica, você trabalhando de 15 a 20 minutos todos os dias, você consegue um resultado efetivo. Então, olha que interessante a gente estar entendendo isso. Mas por que é tão pouco tempo? Porque a gente consegue atingir exatamente a habilidade, a etapa do desenvolvimento. O que é um programa estruturado específico? É um programa que olha as habilidades precursoras, essa escadinha da consciência fonológica, que olha o desenvolvimento da criança, enfim, que olha várias habilidades e essa sistematicidade. Então, você consegue fazer poucas atividades e ser assertivo. Então, esse negócio tem que ficar fazendo, repetindo. Não é assim que funciona, tá? Bom, então, o ensino da consciência fonológica, ele tem muito lastro científico em relação a isso, né? Então, eles concluíram, vários pesquisadores, que ele pode ser desenvolvido antes da leitura. Então, antes de eu ensinar a criança a ler e escrever, já tem pesquisas desde 91, 98, que mostram que eu posso estar estimulando esta habilidade antes da criança aprender a ler, e que facilita muito. Então, muitas abordagens e programas de consciência fonológica do mundo inteiro já mostraram que seria esse desenvolvimento efetivo? Eu tenho que estar olhando as etapas do desenvolvimento dessa criança, eu tenho que estar adequada e envolvente. O que é algo envolvente? Motivador. Que motive a criança, que a criança se sinta motivada a estar trabalhando com essas habilidades, ok? É bem importante a gente falar dessa questão da motivação. Ela é um fator preponderante para a criança estar sendo assim, aceitando e se desenvolvendo e aprendendo melhor. E isso não é só em consciência fonológica, né, gente? Para qualquer habilidade, a gente consegue perceber isso, ok? Bom, o desenvolvimento infantil, ele acompanha o desenvolvimento da consciência fonológica. Então, uma das coisas mais interessantes, isso foi uma pesquisa brasileira de 2006, mostrou que crianças com desenvolvimento abaixo do esperado da alfabetização apresentam também um desempenho insatisfatório em compreensão de linguagem e tarefas de consciência fonológica, que são tarefas metafonológicas. Então, por que a gente está falando isso? Quando a gente está olhando para a consciência fonológica hoje, a gente está olhando muito ela
principalmente a minha linha de pesquisa, é mais fazendo capacitação de professor, trabalhando com essas habilidades dentro da escola. Os primeiros estudos que a gente vê de consciência fonológica, principalmente no Brasil, são estudos que são remediativos, que são para crianças que têm dificuldade para ler, para escrever, crianças com transtornos de aprendizagem, né? Então, a consciência fonológica, ela chega no Brasil muito por esta via, porque ela vem sendo trazida há muito tempo, muito por profissionais de saúde e de educação, psicólogos, fonoaudiólogos. A questão do atendimento clínico acaba olhando mais para essas habilidades de transtornos de aprendizagem. Mas a consciência fonológica, você tanto pode estar trabalhando com essas crianças que apresentam alguma dificuldade, como também ela estar sendo pré-requisito para o processo de alfabetização, minimizando problemas futuros. Então, é importante a gente estar vendo isso, né? Qual que é a ordem que deve ser estabelecida, né? As habilidades mais importantes. Então, as habilidades mais importantes dentro da consciência fonológica são essas habilidades: rima, aliteração, consciência de palavras, consciência de sílaba, até a consciência fonêmica. É muito interessante a gente entender essa questão como uma escadinha, né? Esses componentes, eles podem ser divididos em habilidades, e eles são das habilidades mais simples para mais complexa. Então, qual que é a habilidade mais importante que nós queremos muito que a criança desenvolva dentro das habilidades de consciência fonológica? A consciência fonêmica. Ela é a mais importante. Só que para eu chegar na consciência fonêmica, que é a consciência do som, da fala, do fonema, que é mais abstrato, é mais difícil, eu tenho que trabalhar essas habilidades anteriores. Rima, literação, consciência de palavras, consciência de sílaba, até eu chegar na consciência fonêmica. Tá? Então, é esse passo a passo que nós vamos estar falando, eu vou estar mostrando para vocês aqui. Bom, então, é importante a gente entender que essa organização e são fases que eu posso estar trabalhando com rima, depois junto com a literação, posso estar trabalhando com rima e consciência silábica, posso estar trabalhando bastante, e quando eu estiver trabalhando bem essas outras habilidades, né, que é a consciência silábica, a literação, consciência de palavras e de sílabas, está mesclando muito isso, principalmente quando a criança tem mais ou menos aí por volta de 4 anos, mais ou menos quando eu chego ali por volta dos 5 anos, eu consigo começar a trabalhar a consciência fonêmica com as crianças, né? Então, eu posso estar mesclando essas atividades. Primeiro tem que trabalhar só rima, depois a literação, depois eu posso estar fazendo essa organização aqui, né? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Eu posso estar fazendo essa organização. Posso, mas é importante que, por exemplo, crianças de 2, 3 aninhos, até bebês, a rima é algo muito intuitivo, a gente começa a trabalhar com a criança desde pequenininho, a literação também. Então, essas habilidades, tanto rima como a literação, a gente começa a trabalhar nas crianças desde muito cedo, né? Até mesmo de uma forma intuitiva. Depois, a consciência de palavras e de sílabas, que aí a gente vai desenvolvendo conforme esse desenvolvimento vai acontecendo mais dentro da faixa da escolaridade. Ok? Continuando. É muito importante a gente estar vendo que as sequências, né, elas vão se aperfeiçoando até chegar na consciência fonêmica. E uma coisa vai ajudar dentro desse processo do desenvolvimento, ok? Aqui a gente tem, mais ou menos, né, uma faixa etária, tá? Essa tabela é uma tabela que eu peguei de alguns estudos americanos que a gente tem, tá? Então, aqui eu tenho, desde rima, de 2 a 3 anos, participa de poesia, cruza a palavra com rima, então ele sabe palavra que rima e palavra que não rima, produz palavras com rimas. Então, de 2 a 3 anos, participa de poesia, então ele já começa a ter essa percepção da rima, né? De 3 a 5, ele já começa a perceber as palavras que rimam, né? Ele já consegue diferenciar. E com 4 ou 5, ele produz as palavras. A literação, de 3 a 5, já reconhece palavras com sons iniciais, de 5 a 7, já produz palavras comuns. Vocês estão vendo que a produção sempre é mais demorada um pouquinho, né? A mistura. O que é a mistura? A mistura é quando eu trabalho com a habilidade de sílabas, né? Quando eu trabalho com combinação de sílabas e de fonemas, né? As habilidades de rima e aliteração e palavra, a gente trabalha muito com assimilação e diferenciação. Quando a gente entra na percepção aí das sílabas, a gente trabalha com segmentação, síntese e manipulação, tanto silábica quanto fonêmica,
ok? Tá? Então, aqui a gente tem algumas etapas aí. Desculpa estar passando rapidinho, porque a gente tem muito slide para passar para vocês, então eu tenho medo de estender muito, tá bom? Tanto de estimulação quanto de reabilitação. Como assim, Luciana? Eu tenho aquela criança que tem dificuldade para ler, para escrever, não se alfabetiza, tem problema e tal. Eu também vou trabalhar com os programas e a estimulação da consciência fonológica. Então, para qualquer atividade que você vai trabalhar, e principalmente com a habilidade de consciência fonológica, você precisa de um planejamento, você precisa de sistematicidade. Então, se você sabe, e aqui nós vamos ver, né, que a gente primeiro começa nessa percepção da rima, para depois ele diferenciar a rima, para depois ele produzir a rima, eu não vou começar a minha atividade falando, então, fale para mim o que rima com bola. Não, primeiro eu tenho que expor essa criança a esse tipo de rima, né? Então, por exemplo, rimas que terminam com ão, caminhão, macarrão, João, né? Rimas que terminam com ato, pato, gato, mato, jato. Então, eu preciso primeiro expor essa criança nesse ambiente de rima, para depois eu estar fazendo ela ter essa percepção, para depois ela estar falando rima, né? Falar rima é uma das habilidades mais, que vai demorar mais para a criança estar fazendo, porque ela precisa ter o quê? Ela precisa ter vocabulário, ela precisa ser exposta a esse conteúdo, né? Eu preciso de regularidade, então eu tenho que estar trabalhando todos os dias um pouquinho. Empatia, porque eu preciso ver se a criança está percebendo ou não. Motivação e registro. Precisa registrar. Por que a questão do registro é importante? E não é registrar, fazer relatório. Eu preciso saber em que a minha criança está com mais dificuldade, entender o porquê dessa habilidade. Então, é o que a gente chama muito de avaliação evolutiva, né? Então, essas atividades, elas conseguem trabalhar muito onde que eu tenho que trabalhar com essa criança e o que eu posso estar melhorando nessas habilidades. É muito importante a gente entender que isso é importante para qualquer habilidade, qualquer trabalho que nós formos fazer. E em consciência fonológica é muito importante, mais do que nunca, tá? A habilidade de rima é uma repetição de uma sequência de sons, né? Então, a rima pode ser classificada com de várias formas, né? De acordo com a fonética e tal. E a rima, ela promove uma habilidade muito importante. Ela mostra que a fala, ela não tem apenas significado, ela também tem forma, que ela tem som. E é utilizada desde o início da expressão das crianças. Então, desde muito pequenininha, né? É muito importante a gente ver e entender, né, que a equivalência deve ser sonora e não gráfica, por exemplo. O que rima com osso? Pescoço. Mas pescoço e osso, não. Lembra que eu não estou trabalhando com letra, eu estou falando só com a parte fonológica, com a parte de som, né? Com esse processamento fonológico é muito importante para a gente estar vendo e tá trabalhando, né? E quando eu trabalho com a rima, eu estou começando a trabalhar com a sonoridade. Parar e pensar nessa sonoridade, porque o nosso alfabeto ele foi criado partindo dessa sonoridade. Então, vocês estão entendendo a importância da consciência fonológica, porque ela faz o percurso aí dos nossos antigos aí que fizeram todo esse mapeamento, né? Olha que interessante, né? A doutora Lyon, ela dirigiu uma pesquisa sobre problemas de leitura lá nos Estados Unidos e ela percebeu o quê? Cerca de 80% dos alunos do jardim da infância que encontrarão dificuldades em rima, né? Por exemplo, se ele tiver dificuldade em perceber 3 palavras que rimam, ele poderá ter problema para se alfabetizar. Então, a rima, ela é um bom preditor para crianças que podem ter problema de alfabetização. E isso na educação infantil é vida. Por quê? Porque na educação infantil, nós estamos trabalhando com estimulação de habilidades precursoras. Então, se eu vejo que aquela criança já tem problema para rimar, para perceber a rima, para perceber essa sonoridade, quem dirá a sonoridade dos sons, dos fonemas. Então, se ela tem dificuldade nessas habilidades maiores de sonoridade, imagina nessas sonoridades menores, né? Então, isso é muito importante. Então, por isso, trabalhar com rima é muito importante. Existem pesquisas que mostram que as crianças na barriga da mãe, elas já percebem essa questão da rima e da sonoridade.
E é sempre assim, esse esqueminha eu gosto muito de trabalhar, né, quando eu dou as minhas aulas, né? É sempre importante a gente trabalhar dessa forma. Primeiro, eu vou trabalhar a exposição de rimas, textos, poesias, brincadeiras, para a criança fazer essa discriminação, ela ter essa percepção de coisas que rimam. Depois, eu vou estar trabalhando essa discriminação do que rima e o que não rima, até eu chegar na nomeação. Então, é como se eu partisse do global para o específico, ok? Que atividades que eu posso estar trabalhando com rima? Várias, né? Seguir um simples padrão usando, lembra daquela? Eu cantava muito com os meus alunos, né? O José roubou pão na casa do João. A gente não canta essas músicas, né? Borboletinha tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. Então, sempre quando a gente está utilizando dessas rimas e desses versos, a gente está trabalhando com consciência fonológica, né? Dar uma palavra para rimar com uma palavra-alvo. Por exemplo, eu faço au-au e corro, eu sou o cachorro, né? Enfim, a gente começa a trabalhar com essas habilidades, então a gente começa a dar pistas para a criança, para a gente estar trabalhando essas habilidades de desenvolvimento de consciência fonológica, da habilidade de rima. Adicionar palavra que rima a uma rima, por exemplo, você pareia lá 5 cartõezinhos, né? Bola e gola, mato e rato, macarrão e caminhão. Pegue essas 3 palavras. Vamos começar primeiro com essas 3 palavras. Sempre comece com palavras, com poucos estímulos para as crianças. Luciano, e agora em época de pandemia, como que a gente pode fazer? Uma das coisas importantes, por isso que eu quis muito trabalhar a instrução explícita com vocês, é exatamente isso, né? A gente tem que deixar muito claro a atividade que a gente vai fazer, o porquê a gente vai fazer e como a gente vai estar implementando isso com as crianças. Então, pegue, por exemplo, 3 cartõezinhos de bichinhos. Ah, mas eu não tenho cartãozinho. Manda, não sei se vocês mandam um PDF, não sei como que vocês organizam mandar as atividades ou mandar essas coisas para as crianças. Então, você pode trabalhar, por exemplo, com cartões. Se vocês quiserem, eu tenho aqui na Neuro algumas atividades gratuitas, eu posso estar depois também colocando para vocês estarem baixando, que são palavras que dá para trabalhar rima, dá para trabalhar literação, dá para trabalhar várias coisas. Então, podem ser figuras simples, né? Mas desde que essas figuras rimem. Então, você pode pegar, por exemplo, gato e mato, igual eu falei, caminhão, macarrão, e bola e gola. E você fala, ó, bola, gola, e, ó, rimou. Você fala, o que rimou mesmo? Bola e gola. Você fala, você faz junto com a criança e depois deixa a criança fazer, tá? É muito importante a gente fazer online, né? E aí você começa a trabalhar esse reconhecimento, porque ela vai começar a perceber, ter essa noção das palavras que rimam, né? Depois disso, você pode trabalhar essa mesma sequência numa folhinha para a criança estar ligando. Depois você pode trabalhar essa mesma sequência com uma bola, aí tem caminhão, café e uma gola. E aí circule só o que rima. E é muito importante, não se trabalha a consciência fonológica de boca fechada. A consciência fonológica, a criança tem que falar para ela ouvir, porque ela tem que, não é a percepção da sonoridade da fala, não se trabalha a consciência fonológica de boca fechada. Tem que deixar a criança falar para ela escutar e significar toda essa sonoridade, ok? Nossa, tem bastante coisa. Poesias, canções e versos, né? As músicas. É legal aquela atividade que a gente faz também, né? Este navio está levando melão, mamão, sabão e cão, né? Rimas de ação, falando, cantando, brincando. Essa palavra rima com morro, eu lato e mordo, pois sou um cachorro. O que você pode fazer também? Você pode pegar várias palavras que rimam, faz uma cartela de muitas palavras que rimam, e aí você pede para a criança estar falando todas aquelas palavras, figuras, tá? Desculpa, figuras que rimam, e você faz a criança estar falando aquelas figuras, sonoridade da rima, ok? Reunir várias palavras e fazer para a criança, brinca assim, ó, monta assim, tia, dia, bola, mola, cola, gola. Então, vocês podem contar uma história para a criança, né? Um dia, minha tia brincou de bola que bateu na gola.
Então, é muito legal essas atividades, porque como a gente olha para a rima, a gente não olha para o significado da palavra, a gente olha para a sonoridade, dá a impressão que as histórias ficam malucas, né? Então, fica muito legal para a gente estar trabalhando com a criança dessa forma. Bom, a habilidade de aliteração. A aliteração, ela é um recurso que trabalha bastante a sonoridade inicial. E aqui na nossa língua portuguesa, a gente fala muito da aliteração olhando para a sílaba inicial. Nós somos muito bons, né, enquanto professores, em estarmos trabalhando essa questão da aliteração como sílaba inicial. Né? Então, o que rima, que começa com bola, boneca, bolo, bolacha, né? Inclusive, a gente trabalha muito mais isso, às vezes, do que a rima. Tá? Então, é importante a gente estar trabalhando. Então, aqui você pode fazer a mesma coisa, você pode pôr várias figuras de coisas que comecem, né? E você está falando esse nome, está falando para a criança, está fazendo o nome. Então, pode, por exemplo, pegar várias figuras aí dentro da aula online que nós estamos, né? E a professora fala, e o outro amigo fala, pega figuras que comecem com esse som. O que começa? Nós temos no nosso Brasil, né, trabalhamos muito com trava-línguas, né, aquele coisa do peito, do pé, do Pedro é preto. Então, sempre que a gente trabalha com trava-línguas, a gente está trabalhando também com essas habilidades de aliteração. E a aliteração é a mesma coisa da rima. Primeiro eu exponho a criança a literação, para depois ela assimilar, para depois ela discriminar, e só para depois ela falar coisas que comecem. Tá? Não começa de cara falando, o que rima com não sei o quê? O que começa? Não. A criança ela tem que ser exposta várias vezes, ela tem que ter essa memória de processamento fonológico para ela poder falar. É muito importante que vocês primem sempre pelo sucesso das crianças nessas primeiras fases, para que elas se sintam motivadas e engajadas a estar indo mais, né? Estar indo mais de uma forma mais aumentando o grau de dificuldade. É muito importante a gente ter vocabulário. Eu não sei se vocês lembram, né, que nós falamos muito na aula passada da importância de, por exemplo, de 0 a 3 anos, eu preciso estar trabalhando muito vocabulário com a minha criança, porque agora esse vocabulário, ele vai ser muito preciso para eu trabalhar rima, para eu trabalhar literação, para eu trabalhar a consciência de palavras. Então, eu preciso estar enchendo essa minha criança dentro da educação infantil inteira para que ela tenha muito acesso a palavras, que o vocabulário é muito bem desenvolvido, ok? Então, aqui também vale aquela brincadeira, né? Aqui vai um barquinho com cavalo, camelo, carroça, né? Aqui vai um barquinho com abelha, abacaxi, avião, enfim, tudo isso dá para a gente estar enriquecendo, tá bom? Trabalhar com os nomes das crianças, né? Trabalhar com o nome da criança também é legal. Então, vou dar um exemplo aqui de uma instrução explícita, sistemática e direta para vocês. Então, gente, hoje nós vamos aprender que as nossas palavras, elas têm vários pedacinhos, a gente tem pedaços que começam, e nós vamos ver aqui, hoje é o dia, sei lá, do folclore, e a gente tem aqui o Saci, olha o Saci, vocês podem pegar por tema gerador e trabalhar todas essas habilidades, rima, literação, consciência de palavras. Isso que é muito legal, você pode implementar a sua prática colocando todas essas coisas junto, tá bom? Mas é importante só você saber que você tem que fazer a criança perceber as coisas. Então, ó, Saci, então vamos ver, o que mais que começa com Sa? Com Sa. Tem alguém aqui na nossa sala que começa com esse nome? Sa. E aí você pode estar trabalhando a lista de palavras, lista de nome com as crianças, porque aí você consegue ter um significado colocando ela junto com a questão da sonoridade, tá bom? Você também pode brincar de ditados de figuras, dá uma figura que as crianças conheçam e depois de você trabalhar bastante dessa forma para a criança ter essa assimilação, aí você pode estar trabalhando para ela estar pintando, para ela estar ligando, ok? E assim sucessivamente. Habilidade de palavra, a gente pode ver habilidade de palavra. O que é uma palavra? É um conjunto de morfemas, né? Um conjunto de sonoridade, mas mais do que isso, a gente precisa ter significado nas nossas palavras, tá? Precisamos, óbvio, né, de muito vocabulário. Quanto mais palavras nós tivermos, melhor para o desenvolvimento das crianças.
E dentro da habilidade de palavra, eu posso trabalhar tanto com palavras grandes, palavras pequenas, eu posso estar trabalhando a segmentação de palavras nas frases, quando eu falo para a criança assim, vamos brincar, vamos ver agora, ó, tem essa figura aqui, a menina comeu um bolo, sei lá, Ana comeu o bolo. Então, vamos ver quantos pedacinhos a gente pode estar separando essa frase aqui, ó, quantos pedacinhos tem essa frase, ó, Ana comeu o bolo, tá? Então, é muito interessante você trabalhar sempre com material concreto. Ana comeu o bolo. Muito bem, ó. O que significa isso daqui? Ana, esse daqui, comeu, esse daqui, bolo. Muito bem, então, eu botei o, né? Ana comeu o bolo. Então, qual que é a última? Bolo. Qual que é a primeira? Ana. Isso é trabalhar com segmentação de palavras em frases. O que acontece, criança? É porque não tem essa habilidade muito bem desenvolvida. Sabe aquela criança que escreve assim, a bola, tudo junto? Esse tipo de atividade ajuda muito, né, a criança a perceber que as palavras, elas são separadas, né, que mais do que uma separação visual, a gente tem que ter uma separação auditiva dessas palavras, tá? Então, é bem importante a gente estar vendo isso também. E aí eu posso explicar o conceito de frase, começar com frase curta, escrever num cartão, quantas palavras tem. Eu posso brincar assim com a criança. Bom, agora eu vou falar uma frase maluca. Comi eu bolo. Tá estranho, né? Ou eu posso falar assim, eu comi garfo. Existe isso? Não, tá estranho, eu comi o quê? Aí você pode colocar uma figura que representa o que vai comer ou o que não vai comer. Então, isso é importante, eu posso estar trabalhando com brincadeiras e com essas atividades, ok? Sempre posso estar brincando palavra dentro de palavra, pronto. Por exemplo, né? Soldado. Olha, acho que eu tenho uma palavra aqui, hein? Sou, sol e dado. Será? Tenho? Não tenho? Né? Todas essas habilidades eu posso estar desenvolvendo e posso estar trabalhando palavra dentro de palavra, né? Palavras pequenas, palavras grandes, palavras fora do contexto. Nossa, a gente tem tanta coisa. Eu vou atrasar uns 10 minutinhos, tá? Porque tem bastante coisa e eu não quero deixar de falar para vocês, tá? E me desculpem se eu estou falando um pouquinho rápido, mas depois eu vou deixar... Fica aqui para vocês podem estar vendo e revendo. Bom. Tudo bem? Tá bom, então tá bom, Ana Tereza, tá bom. Tá jóia. Então, vamos lá. E as habilidades de sílaba? Então, o que é interessante dentro da habilidade de sílaba? As sílabas são os fonemas emitidos de uma vez só. Por que a gente começa muito, né, trabalhando a questão das sílabas? Porque as sílabas, elas são mais perceptíveis. É mais fácil eu falar, por exemplo, ba, ou eu falar b-a. É mais fácil eu falar ba, porque ela sai de uma vez só. Então, a percepção de sílaba, né, a consciência silábica na criança, ela é mais fácil de ser atingida, é mais fácil de ser percebida, né? Crianças, por exemplo, com 3 anos, já conseguem perceber síntese silábica, por exemplo. O que é síntese silábica? Quando eu falo assim, bo-lo. O que eu falei? Bolo, muito bem. Cabelo. O que eu falei? Cabelo. Isso é síntese silábica, tá? Então, é uma habilidade que desde pequenininho a gente pode estar brincando com as crianças e pode estar colocando. A partir dos 3 anos, as crianças já conseguem perceber isso, tá? E a síntese silábica, depois eu vou falar só um pouquinho da minha... Muito interessante, porque essa foi uma habilidade que aumentou muito no antes e no depois que a gente aplicou o programa de estimulação, né? E é muito importante a gente entender isso, tá? Que em cada sílaba vai ter sempre uma vogal. Por isso que as sílabas, né, elas são elementos obrigatórios e não existe sílaba sem vogal. Por isso que a gente, quando começa, por exemplo, a alfabetizar, mostrar letra e tal, por quê? Porque a letra, né, o nome da letra A é o som da letra A. Mas, Luciana, aqui a gente não está trabalhando letra. Não, a gente não está trabalhando letra. Mas a sonoridade das vogais, ela fica mais fácil para a gente trabalhar com as crianças quando a gente vai trabalhar com sílaba. Por exemplo, aba.
abacaxi. Ó, abacaxi. Eu comecei uma aliteração e eu também estou trabalhando aí a consciência silábica quando eu trabalho segmentação ou quando eu faço a junção dessas sílabas, né? Então, a consciência de sílaba, a habilidade para trabalhar a consciência silábica é uma habilidade muito importante. Quanto melhor eu trabalho essa habilidade, mais fácil fica para eu trabalhar a consciência fonêmica depois, tá? E é muito interessante porque a nossa língua, o português, ele não é uma língua silábica, né? Tanto que muitas pessoas, por exemplo, confundem quando a gente vai falar sobre instrução fônica, metodologias fônicas, eles acham que é o babebibobu, é o lalalilalu. Não, não é isso. E até uma coisa, um contrassenso, você utilizar, por exemplo, a sílaba de cara com a criança. A sílaba, ela é a construção dos fonemas, né? Ela é a construção de um ou dois fonemas juntos, né? Então, a gente tem que entender e perceber isso, né? É errado trabalhar família silábica? Não, mas é errado muitas vezes você falar que o conceito começa na sílaba. Não, o conceito vai no fonema. Aqui a gente está partindo da sílaba, nós estamos partindo para a criança parar e prestar atenção nas sílabas. Quantas sílabas tem uma palavra, né? Como que são essas sílabas, né? Quantas sílabas, se tem mais, se tem menos, e se eu trabalhar com essa manipulação silábica, ok? E por que ela é importante, né? Porque ela consegue fazer essa familiaridade e dentro das palavras. Vocês lembram que eu falei que consciência fonológica não é só percepção de frases, palavras, sílabas e fonemas. Mais do que ter essa percepção, ela começar a perceber que eu tenho essa sílaba repetindo em outras palavras. Olha, que interessante! Eu tenho aqui lata, e aqui tem lata, e aqui tem bola. Lata e bola. Olha, tem o lá. Nossa, tem o lá naquela palavra, tem o lá naquela figura, tem o lá na outra figura. Nossa, então, mais do que você ficar fazendo essa questão da sílaba, ela perceber, e quanto mais ela faz essas correlações, ela vai percebendo que existem sílabas que são parecidas, existem sílabas diferentes, existem sílabas que se repetem, né? Isso é muito importante, porque ela começa esse trabalho dessa consciência da sonoridade indo para segmentos menores, até a gente começar a trabalhar isso, ok? Olha lá. E aí, nós começamos também essa questão da manipulação silábica, porque ela é mais fácil para perceber, ela vai estruturar a manipulação fonêmica, porque ela segue os mesmos pressupostos, né? Então, a primeira habilidade que eu vou trabalhar com a criança é síntese silábica. Então, eu posso falar várias palavras, o que vocês podem fazer? Já vou dar uma ideia para vocês. Coloquem várias figuras, pegue figuras coloridas, enfim, coloque, por exemplo, umas 4 ou coloquem 6 figuras assim, e aí vocês começam a trabalhar um ditado para a criança de síntese silábica. E sabe o que vocês podem fazer? Vocês podem fazer todas começando com bo. Por exemplo, bolo, bolacha, boneca. Por quê? Porque você pode começar assim, eu vou fazer um ditado agora para vocês vão pintar. A palavra que eu ditar, vocês vão pintar, ok? Eu vou falar essa palavra em pedacinho. Eu não vou falar ela inteira, não. Vocês têm que prestar atenção. É importante que vocês não demorem muito para falar uma sílaba da outra, porque senão a criança não consegue recuperar a memória de trabalho. Geralmente você deixa de 1 a 2 segundos, tá? Então você pode começar assim, bo. Chá. Bolacha, aqui. Então, pinta bolacha. Muito bem, agora eu vou falar outra, hein? Bo. Né? Cá. Aqui é boneca, muito bem. Eu tô falando assim de começar com o mesmo som, porque se você pode começar para os mais velhos, para os mais novos, para as criancinhas de 3 aninhos, né? Você já pode começar com palavras, com figuras diferentes, né? E aí a criança já começa assim, olha, aqui tem vários animais, vou trabalhar animais, né? Cachorro, elefante, que mais? Papagaio. Você coloca. Então, eu vou falar os pedacinhos dos bichinhos. Vamos ver se vocês conseguem perceber os pedacinhos, hein? Então, vamos lá. Papagaio aqui.
Muito bem. É bem importante que antes de você apresentar a atividade, você fale. Lembra que consciência fonológica, a criança tem que falar e tem que perceber. Então, você fale todas as figuras sempre antes de mostrar para a criança o que ela precisa fazer, tá? Análise é a separação, né? Então, é quando eu gosto muito de trabalhar com os lápis de cor, porque lápis de cor todo mundo tem, tá? Então, é bem importante você não trabalhar só com palma, né? Não, por quê? Porque eu preciso com que a criança, ela pare e pense nessas sílabas, né? Então, pega lápis de cor, pega... tá? E aí você começa a trabalhar com a criança, de preferência da esquerda para a direita, que é a nossa linha de desenvolvimento de escrita, né? Então, você pode brincar com a criança. Então, olha, agora que a gente pintou aí a síntese, né? Agora, para as crianças mais aí de 4, 5 anos, agora vamos ver quantos pedacinhos tem cada um desses. Então, vamos lá, ó. Eu vou fazer da esquerda para a direita, não sei se vai estar aí com vocês, tá? Bolacha. Muito bem, bolacha, joia, muito bem. Então, quando eu faço isso aqui, eu fiz o quê? Eu fiz segmentação, tá? Segmentação. Agora eu vou fazer a manipulação, tá? Então, ó, bolacha. O que é isso daqui? Bó. O que é esse daqui? Lá. E esse daqui? Chá. Muito bem. Se eu tirar o bó, fica o quê? Lacha. E se eu botar o bó? Bolacha. E se eu tirar o chá? Bola. Bola? Nossa, então tem bola na bolacha? E a gente pode brincar com as crianças. Então, isso aqui é manipulação silábica. Manipulação você pode fazer já com as crianças com 5 anos de idade. Façam muita manipulação silábica com as crianças, tá? E transposição e inversão que a gente só faz depois, mais tarde, né? A transposição e inversão é quando você faz de trás para frente. Isso é um nível muito maior, né? Que depois, às vezes, até da criança tá alfabetizada, tá bom? E muito trabalho concreto. Ficha, palito, amarelinha, pular, comparar, discriminar, isolar esses pedaços, enfim, tudo isso você vai estar fazendo. Até a gente chegar na consciência fonêmica, que é o nível mais avançado de consciência fonológica, e é a consciência de uma criança dos fonemas individuais, em palavras faladas e capacidade de manipular os sons. O ensino explícito de consciência fonológica é muito importante, por isso que não posso terminar sem a gente falar um pouquinho de instrução explícita para vocês, tá? Bom, e aí a gente tem um montão de coisa de consciência fonêmica, né? A consciência fonêmica, ela está dentro da consciência fonológica. É o melhor preditor de dificuldade de leitura e escrita no jardim da infância. A capacidade de ouvir e manipular fonema desempenha um papel causal. O que é causal? Causal é causa e consequência nas habilidades de leitura. Existem evidências consideráveis que a principal diferença entre bons e maus leitores existe na capacidade de processamento fonológico, tá? Então, todas essas habilidades são importantes. Os efeitos de treinar a consciência fonológica e aprender a ler são ligados. A leitura e consciência fonêmica se reforçam. Então, quanto mais a criança começa a trabalhar, a desenvolver as habilidades de alfabetização, ela também começa a melhorar a consciência fonêmica e isso vai uma coisa aumentando a outra. Bom? E qual que é a diferença das letras e dos fonemas? Vocês sabem que nós temos 26 letras. Fonemas, né? Então, urge nós, professores, aprendermos todos os fonemas. Então, por exemplo, existem palavras que têm 5 letras e 5 fonemas. Existem palavras que têm 6 letras e 5 fonemas. Então, nós precisamos saber entender todos os fonemas. Eu tenho um vídeo no YouTube que eu falo todos os fonemas para vocês, tá bom? E aqui, a mesma coisa que eu fiz com a consciência silábica, eu vou fazer aqui com a fonêmica. Então, eu vou começar com síntese, né? Juntar e separar. Então, ó, vamos ver quantos pedacinhos tem esse som, ó. Rã, rã, rã. Quantos pedacinhos tem? Olha, muito bem. E eu começo a fazer a criança parar e pensar quantos pedacinhos tem. Eu posso começar também a falar para a criança assim, ó, eu vou fazer 2 sonzinhos. Você pode colocar várias figuras. Isso a gente vai fazer com criança depois dos 5 anos, 5 anos e meio, tá? Pé,
Olha, é importante a gente estar fazendo junto com a criança e mostrando. Instrução explícita sempre, né? Então, eu posso desde estar fazendo sons e a criança juntar e formar, só que a gente sempre começa com pequenininho e depois vai aumentando. Como manipular, que é tirar os sons para formar outras palavras. Bom, então, vamos lá. Como eu posso iniciar o processo de consciência fonêmica? Sempre com fonemas por meio de análise, né? E também com fonemas pequenos, por exemplo, mão, mão, mão. Então, eu vou mostrando para a criança, eu vou falando as palavrinhas, de preferência com poucos fonemas, 2 a 3 fonemas, para a criança estar percebendo. E para cada sonzinho, a criança pega o lápis de cor, pega o bloquinho e fala assim, ó, o, mão. Vamos ver? Vamos falar junto comigo? Ó, lembra? Instrução explícita. Eu mostro, o. Vamos fazer comigo? Então, vamos lá. O. Faz junto. Depois, agora, façam sozinhos. O. Muito bem. E formou mão. Então, sempre façam isso. Dá um modelo, faça junto e depois você deixa ele fazer sozinho. Porque isso você consegue fazer com que a criança ganhe segurança, motivação, para ela poder estar se desenvolvendo nessas habilidades, gente, tá bom? Porque é fácil aprender som. Eu tenho um monte de gente aqui que fala, nossa, mas eu não sei fazer som. Agora, se você não sabe, imagina isso para as crianças. O quanto que você precisa trabalhar com concreto, ok? Depois, podemos começar com as vogais. Posso começar, por exemplo, com o encontro vocálico? Oi, ai, olha aqui o que ela está falando. Ai, está sempre fazendo som, né? Sempre trabalhando figuras, tá bom? Posso trabalhar depois que a criança começar a aprender a ler, né? Tirar os sons. Então, eu posso, depois que eu brinco lá com a criança de, vamos fazer sol, né? Vamos lá. O, sol. E se eu tirar os o, se eu botar os o, a mesma coisa eu vou fazer com a manipulação fonêmica, tá? E a transposição, que é só para depois quando a criança se alfabetiza. Da educação infantil, eu posso trabalhar com consciência fonológica durante todo o desenvolvimento da educação infantil. É uma das melhores fases para o desenvolvimento. Importância, a família está trabalhando também, mas como que a família... muitos pais analfabetos conseguem trabalhar a consciência fonológica com a criança, né? Porque ela não depende de instrução de letra, ela depende de percepção de som. Isso que é muito legal, tá? É importante a gente ter uma triagem e identificação precoce de crianças que têm essas dificuldades para a gente estar estimulando, né? A consciência fonológica na família dá para trabalhar com canções de uma forma bem naturalística, feita por instrução explícita. E os alunos que têm dificuldade, é importante que receba um desenvolvimento específico em relação a isso, ok? No Fundamental 1 e 2, continuar também com consciência fonológica, né? Não é porque é da educação infantil, não. Você vai continuar trabalhando com isso. Inclusive, alfabetização de adultos, tá? O processo de alfabetização, gente, é assim para todos, tá? Para todos. É óbvio que você vai fazer uma adaptação para o projeto, para o universo, para o interesse, para todas essas questões, tá? Então, é bem importante a gente estar trabalhando esse tipo de questionamento e de desenvolvimento com todos, tá bom? E aí, uma outra coisa importante para a gente ver, para todas as crianças, inclusive para crianças que tenham algum tipo de dificuldade ou transtorno. Então, crianças com deficiência intelectual, por exemplo, elas precisam dessa habilidade. Crianças com autismo, todas as crianças, elas precisam dessas habilidades que são primárias para vocês estarem desenvolvendo, ok? E aí, vamos rapidinho para o princípio alfabético, que é o conhecimento das letras, né, das crianças sobre os nomes, as formas, as letras e os sons, junto com a consciência fonológica, princípio alfabético. Então, lembra que consciência fonológica, estou trabalhando som, sonoridade, manipulação e tal. Aqui, eu vou trabalhar o conhecimento da letra, o nome da letra e, principalmente, o som da letra.
tá? O conhecimento do som da letra, ele é um... Por quê? Porque foi assim que o nosso alfabeto foi feito. E se eu trabalho bastante essa percepção da consciência fonêmica, quando a criança está aprendendo lá as letras, o nome, principalmente o som, fica muito mais fácil para ela poder se alfabetizar, tá? Então, existem muitos estudos que falam a importância dessa correlação letra e som, para as crianças estarem aprendendo, tá? Então, as crianças, elas parecem, né, adquirir esse conhecimento alfabético numa sequência, que eu vou falar o nome das letras, depois a forma das letras e os sons das letras. Eu posso fazer isso de maneira multissensorial, né, trabalhando sempre de forma multissensorial, porque a forma multissensorial ajuda todas as crianças, principalmente as que têm dificuldade, e se ajuda crianças que têm dificuldade, ajuda todas as crianças, tá bom? Então, você pode trabalhar as letras do alfabeto. Eu lembro até uma amiga minha que estava aqui assistindo, e quando eu trabalhava no David Dequeche, todo dia as minhas crianças, elas liam o alfabeto, todo dia elas liam lá, eu cantava a música do alfabeto, né? E foi muito engraçado, porque no final do ano as minhas crianças eram as únicas que sabiam o alfabeto, enfim, foi uma coisa muito interessante. Então, sempre cantando de uma forma lúdica, mas além do nome da letra, nós precisamos saber o som da letra, porque a gente conhece muitas crianças que elas conhecem o alfabeto inteiro, mas elas não sabem juntar, porque a gente não junta o nome da letra. Ba, a gente junta o B, A para fazer ba, a gente junta o L, U para fazer lu. Então, se ela não sabe, e às vezes parece que é óbvio que o som da letra é B, mas não é óbvio, porque fonema não é algo que é explícito, tá bom, gente? Então, não contem com isso. Então, ensinem as letras, os sons, passa o dedo na letra, enfim, existem muitas atividades que a gente pode estar fazendo para estar desenvolvendo essa correlação do nome da letra e do som da letra, tá? E da grafia da letra. A gente precisa estar trabalhando isso com as crianças, tá? E o desenvolvimento da leitura infantil depende dessa compreensão do princípio alfabético, né? De que as letras, elas representam sons da linguagem falada. Então, eu vou mostrar a letra A criança vai falar o A, e aí eu posso trabalhar coisas que começam com A, e aí eu já vou entrando um pouco em instrução fônica. Mas, assim, basicamente, o princípio alfabético é eu mostrar letra, nome e som das letras, tá bom? É muito importante a gente estar trabalhando com essa questão da sonoridade, das letras, né? A partir dos 4 anos, eu já posso estar mostrando o nome e o som das letras, apresentando para a criança, brincando. A gente não brinca, por exemplo, de jogo da memória? Então, vocês podem estar brincando com as crianças de jogo da memória, colocando... A criança tem que falar o nome da letra e o som. Uma sugestão, comecem sempre com 4 a 5 letras em jogo da memória, por exemplo, tá? Para você estar brincando ali com a criança de uma forma depois indireta. É muito importante a gente mesclar. 70% da aprendizagem, ela é significativa que seja explícita, né? Instrução explícita e sistemática. E os outros 30% a gente pode trabalhar com jogos, né? Para que serve muito a questão do jogo? O jogo, como ele é extremamente motivador, ele é importante para que haja fixação daquela atividade na aprendizagem. Mas o jogo, muitas vezes, por si só, ele não explica a função da atividade, ele não explica para que serve, e ele não explicita essa questão. As duas coisas, elas têm que estar juntas, tá bom? Então, você tem que mostrar para a criança o nome, o som, trabalhar com ela, depois fazer várias atividades de diferenciação, de percepção, e depois você pode trabalhar, por exemplo, com o jogo da memória. Então, coloca lá as vogais, e a criança vai ter que falar o nome e o som. Mas vogal é fácil, porque o nome e o som é a mesma coisa, né? Então, vamos depois começar com as letras, que dá para perceber melhor. Eu sempre brinco, né? São as letras que a gente consegue esticar, né? O o M, o L, o L, o F, o F. Então, você pode brincar. A criança vira lá o jogo da memória, ou faz esse tipo de atividade, e aí ele ganha se ele conseguir fazer os dois sons, né? Se ele conseguir falar o nome da letra, se ele conseguir fazer um bingo, né? Então, agora, em épocas de pandemia, como que você pode fazer? Ai, Luciana, mas eles não vão saber fazer. Então, vamos brincar de bingo com as crianças, né? Coloca lá, começa com M, com L, com F, com S. Por quê? Porque é mais fácil fazer assim, ó, do que eu começar com B, com D, com D,
com T, que é mais difícil, né? Eu tá tendo essa sonoridade. Então, brinca de bingo com as crianças lá, tenta fazer o sonzinho e vamos ver se eles conseguem, mas só que você só vai brincar de bingo depois de mostrar a letra, passar o dedo, ele saber qual é a letra e ter essa associação, ok, gente? Tá? É importante a gente entender, né, dentro da consciência alfabética, ela tem que entender que os sons do alfabeto, que o alfabeto, ele representa os sons da linguagem falada, né? E também correspondem à questão da escrita, né? Então, é importante ver tanto a consciência alfabética quanto a compreensão alfabética de que as grafias são da esquerda para a direita das palavras impressas, né? E os fonemas do primeiro ao último. É importante que a gente tenha que ele tenha essa percepção. A gente chama isso de conceito de impressão. Estou terminando, tá, gente? Então, é importante a gente, só resumindo, né? A instrução fonêmica. O que é a instrução fonêmica? É quando a gente vai estar ensinando a criança efetivamente a ler e a escrever, ela precisa partir desses dois pressupostos. E aqui tanto das habilidades, deixa eu ver se está aqui, tanto das habilidades de, deixa eu só colocar aqui, tanto das habilidades, aqui. Então, eu vou voltar, pode ficar tranquilo. Então, quando eu trabalho instrução fônica, né, quando eu trabalho, quando eu estou alfabetizando a minha criança, ela precisa dessas duas habilidades. O princípio alfabético e a consciência fonológica. São essas duas habilidades que, na hora de eu fazer a criança ficar juntando, né, juntando sonzinhos, começando no início do processo de decodificação, elas que fazem e fazem esse desenvolvimento de uma forma adequada para as crianças, ok? Então, como que eu vou ensinar isso, né? Eu vou ensinar o relacionamento, né, das letras e dos sons explicitamente e isoladamente, tá? O que é explicitamente? Eu vou explicar daqui a pouco. Proporcionar oportunidade para ela praticar. Então, assim que você explicar, ensinar, já dá uma atividade para você ver se ela conseguiu aprender, tá? Para ela fazer essa correlação. Oferecer oportunidade que inclua novos relacionamentos. Então, por exemplo, trabalhar tanto com cartões, trabalhar com folhas, trabalhar com letras móveis, trabalhar com massinha, trabalhar com areia, trabalhar com corda, pega o lápis em casa e pega palito de sorvete, vamos montar a letra. Agora nós vamos montar a letra. Quem sabe que é o L. Essa daqui é o L, muito bem. Agora vamos montar a letra do Fábio. Qual que é a letra do Fábio? Começa com o que mesmo? Olha, vamos montar a letra do Fábio no palito? E aí vocês montam no palito. Então, você consegue trabalhar de diversas formas, né? Não só no papel, né? Trabalhar com materiais diversificados, né? E é muito importante a gente estar fazendo isso desde cedo com a criança. Então, quando as pessoas às vezes falam, nossa, mas será que isso não é uma coisa tradicional? Será que isso não é... Vocês viram alguma coisa do sentido que não seja lúdico, não seja divertido e que, principalmente, não tem significado? E a gente, quando a gente olha o nosso sistema alfabético, fala, nossa, mas é assim mesmo. Nossa, como que eu não tinha percebido isso? Né? Então, é muito interessante a gente olhar e ver que tem sentido as coisas quando a gente aprende assim, mais do que isso. Né? Tudo que eu estou mostrando para vocês é tudo que os países que trabalham com o sistema alfabético, eles fazem há muito tempo, ok? E aí, como ensinar, já falei, de novo, o que é uma abordagem sistemática e explícita? Uma abordagem de estimulação de consciência fonológica, de princípio alfabético, de instrução fônica, qualquer abordagem de alfabetização, ela tem que ser feita desta forma, sistematicamente e explicitamente. O que é sistemática? Você letra som, ela tem que ter uma sequência organizada e lógica. Tem que ter um porquê que você está fazendo isso. E de onde que a gente tira esse porquê? Do desenvolvimento, do processamento cognitivo, fonológico, da organização das letras do alfabeto. De tudo isso a gente tem que estar entendendo um programa de estimulação de consciência fonológica, tá? Então, ele tem que ser sistemático. Eu não posso começar com a minha criança de consciência fonológica lá com consciência fonêmica. Não é lógico, por quê? Porque a cadeia de desenvolvimento e de evolução, consciência fonêmica, é só depois que ela conseguir ter esse nível de percepção, né? Explícito. A instrução explícita
ela é muito importante. E o que eu estou falando para vocês, Luciana, como que eu faço inclusão? Se você não consegue trabalhar de forma sistemática e explícita, você não consegue fazer inclusão. Porque o ensino explícito, ele é base para o desenvolvimento e a estimulação de qualquer processo inclusivo. Tá bom? Então, é a instrução que fornece aos professores instruções precisas para o estabelecimento de letra-som, para o estabelecimento de que eu quero desenvolver consciência silábica, é segmentação, é síntese, é análise, o que eu quero fazer. Tudo isso, lembrando que o que é alfabetizar é ler e escrever no sistema alfabético. O que é um sistema alfabético? Um sistema que mapeia a fala, consciência fonológica, e que tem a representação dessa fala nas letras, princípio alfabético. Bom? O que é uma... Seja claro sobre o que você quer para os seus alunos, se eles saibam, né? Explica para ele o que vocês querem, né? Diga às crianças o que elas precisam saber, mostre como fazer e como fazer. E dê aos alunos tempo para eles praticarem, tá? A instrução explícita, ela é caracterizada por uma série de suportes ou andantes. O que são? São apoios por meio dos quais os alunos eles são guiados a processos de aprendizagem com afirmação clara do porquê, como, né? Explicação e demonstração e a prática apoiada em feedback. O que é um feedback? Um feedback é você falar para a criança, joia, muito bem, mas ó, você pode fazer isso também. Nossa, então feedback é quando a criança acabar de fazer, você conseguir emitir uma opinião. A gente usa muito feedback em empresa, né? Depois que a gente tem a neuro aqui, tem que dar o tal do feedback, que é você falar os pontos positivos e os pontos a serem melhorados. Então é muito importante você dar esse feedback logo para a criança perceber o que ela pode melhorar. Tá bom? E logo depois que ela termina de fazer a atividade, você não tem o 30 na sala, óbvio, né? Você vai estar lá trabalhando de carteira em carteira, porque professor alfabetizador não senta, a gente sabe disso, né? E para estar fazendo esse processo de uma forma mais próxima da criança, né? Então, a instrução explícita é um método de ensino no qual específica em etapas. Então, não queiram amanhã chegar, nossa, eu vou ensinar rima, literação. Calma, peraí, eu tenho certeza se eles sabem o que rima com o quê? Então, começo com rima e começo com sílaba. Eu trabalho com as duas, né? Criança com 4, com 5 anos, com 6, com 7, rima, e então eu mostro lá uma palavra, bola, gola, ou cachorro e morro. Muito bem, então vamos lá. Cachorro, morro, rima, eles perceberam, joia. Então, agora vamos separar essas palavrinhas, ó, cachorro. Então, aí você vai estar percebendo e vai estar tendo feedback se ele tá colocando ou não. Então, é muito importante, e isso é bem importante a gente estar olhando e desenvolvendo. Luciana, mas e na época online? Gente, a coisa mais importante que vocês podem fazer é isso. Pega uma atividade que vocês queiram fazer, qualquer uma, e trabalhem os critérios da instrução explícita. Pega uma atividade, não adianta fazer muito, por isso que é muito importante, e aqui eu estou falando com professoras, né? O planejamento, o objetivo que vai direcionar toda essa questão da instrução explícita. O que eu quero que o meu aluno, ele conheça? Conhecer é um objetivo muito amplo. Quanto mais os objetivos eles forem menores, melhor eu consigo fazer a estratégia metodológica, inclusive ensino online. Muitas ensino online no mundo inteiro, eles estão vendo muito essa questão do planejamento mais enxuto, com habilidades bem específicas do que você quer desenvolver com a criança. Então, é melhor você trabalhar bem aqueles verbos, sabe? Identificar, diferenciar, né? Esses verbos, eles são bem importantes durante esse processo metodológico, né? É muito importante a gente estar olhando e vendo isso, tá bom? E aí, além disso, o que é uma etapa gerenciável? Porque daí eu consigo saber se ela conseguiu atingir o objetivo, se não conseguiu. O que é gerenciável? É o que eu consigo saber se deu certo ou não. Claramente, essas etapas vai modelando. Então, eu tenho que modelar, eu tenho que explicar o que é, como é, enfim, tá? Envolvendo os alunos até a prática independente. E é tão interessante isso, porque às vezes a gente fala assim, nossa, mas com isso eu tô fazendo meu aluno dependente, ele não está sendo criativo. Gente, leitura escrita
Agora a gente tem que ensiná-los a decodificar, a gente tem que ensiná-los o que os fenícios aprenderam, a gente tem que ensinar a lógica do nosso alfabeto. Com o passar do tempo que a gente vai fazendo isso, eles vão utilizando essa leitura de uma forma para aprender, tá? E por que a gente fala tanto em instrução explícita e aqui no Brasil praticamente a gente não fala sobre isso, e se não tem como você fazer inclusão se você não utilizar a coisa da instrução explícita. Ela facilita o pensamento, por quê? Porque a gente acha que isso daqui limita a capacidade cognitiva da criança. Não, mas eu estou falando tudo para ele, eu já estou falando o que ele tem que fazer, eu já estou falando... Como assim? Não, você começa a fazer as crianças a parar e fazer pergunta de tudo. Por quê? Porque quando você vai estabelecer uma instrução explícita, você fala, oi, gente, tudo bem? Nossa, hoje nós vamos aprender uma coisa, sei lá, nós vamos aprender sobre os cachorros, gente, mas o cachorro, vocês não sabem como o cachorro, você pode falar, ou você pode estar trabalhando já uma instrução, a instrução fônica, né, instrução para alfabetização, gente, hoje nós vamos, ou uma letra, vamos aprender hoje uma letra, nossa, essa letra é uma letra que ela aparece num monte de lugar. Nossa, logo, logo vai ser o dia dela. É a letra que tem todas as mamães. Qual que é a letra? A letra M. Então, hoje nós vamos aprender a letra M, o som da letra M, que é M. E por que nós vamos aprender? Porque essa letra faz parte do nosso alfabeto. E ela também precisa ser aprendida e compartilhada, e isso vai ajudar você. Enfim, você vai estar compartilhando isso. Né? E você falando para a criança o porquê, o como, você está fazendo ela fazer uma reflexão para ela sobre a prática dela. Você não está tirando a criatividade, muito pelo contrário, já tem pesquisa que fala que crianças que trabalham sempre que você for dar uma atividade para ela, vai falar, mas professora, por que a gente está aprendendo isso? Por quê? Por quê? Então você estimula a aprendizagem baseada em perguntas. Olha que interessante, né? Há menos carga na memória de trabalho. Qual que é uma das grandes dificuldades da memória? De que é a memória de trabalho? Quando eu estou lendo, assim, ó, facilita o pensamento de... Eu estou trabalhando com a memória de trabalho, que é o quê? Eu estou fazendo a leitura, processando a informação e dando significado, tá? E a memória de trabalho, principalmente para crianças de inclusão, para crianças com transtorno, e para todas as crianças, tá? Quando eu tenho menos, quando eu melhoro o meu nível de atenção, eu melhoro a minha carga atencional, eu melhoro a minha carga de memória de trabalho. Por quê? Porque quando eu faço a instrução explícita, eu falo de uma forma objetiva, por isso que é importante vocês utilizarem essa metodologia da instrução explícita nas aulas remoto. Por quê? Porque você vai ser objetiva na sua comunicação, você vai ser assertiva, mas isso depende de um bom planejamento, tá bom? Então, você vai ser assertiva. E quando você é assertivo, com a sua comunicação, você consegue mais atenção. E quando você tem mais atenção, você consegue melhor processamento de memória das crianças. Então, você tem menos sobrecarga. Você fica assim, gente, então, olha, é muito importante a gente aprender no dia de hoje. Nossa, vocês sabiam que a gente tem a letra, né? Entendendo a diferença da comunicação, nós professores, nós precisamos nos comunicar melhor com os nossos alunos. Muitas vezes, uma das dificuldades, estou terminando. Muitas vezes, uma das dificuldades que a gente tem é a dificuldade de comunicação. A gente não sabe como passar, às vezes, o conhecimento. E ele deve ser feito dessa forma. Estou terminando, tá, gente? Empolguei. Então, é mais ou menos assim. Eu faço, nós fazemos, você faz. Por que você está aprendendo, como e para quê? Aí tem a questão da instrução fônica, que eu já falei. Aqui foi a pesquisa que eu fiz, eu vou passar rapidinho. Queria até convidar vocês, segunda-feira que vem eu vou estar apresentando a minha dissertação aí para o pessoal. Então, só para mostrar para vocês que essa pesquisa foi uma pesquisa realizada no município de Uraí, com professores, a gente fez a capacitação dos professores, e depois os professores aplicaram um programa de consciência fonológica com crianças de 5 anos. Ele foi baseado nesse programa de 88, da Dinamarca. E aí teve uma melhora, né? Aí tem pré-intervenção, pós-intervenção, grupo experimental, grupo controle, enfim. O que é o grupo experimental? O grupo que a gente experimentou, e o grupo controle foi o que a gente não fez nada, né? Eles não tiveram nem formação de professores. E o que a gente teve
olha aqui, vocês viram que aqui, só para a gente rever, né? Ó, o geral, ele não teve tanta mudança, o experimental e o controle. Mas quando a gente olha uma habilidade específica de segmentação silábica, o grupo experimental, ele passou o grupo controle. Isso foi uma pesquisa que eu desenvolvi com professores, trabalhando 15 minutos por dia, atividades que vocês trabalham aí sempre com as crianças, mas de uma forma sistemática, com instrução explícita e todas essas coisas, ok? Então, o resultado, né, é que a gente viu é que tanto a capacitação dos professores quanto os resultados foram super importantes para o desenvolvimento das crianças. Em um mês de intervenção, a gente conseguiu isso. A gente não conseguiu fazer todo o programa. Aí veio a Covid, a gente queria acompanhar essas crianças no primeiro ano para ver como que elas se desenvolveriam, mas teve Covid, não deu. Mas a gente conseguiu fazer o antes e depois, a gente viu que teve impacto, sim. E mostrando a importância, primeiro, da capacitação dos professores, que acho que é o que a gente está fazendo aqui, né? A gente está trazendo conhecimentos para vocês estarem aplicando com os alunos de vocês, né? E mostrando que dá resultado, e que não precisa ser muito, mas tem que saber o que está fazendo e fazer de uma forma sistemática e assertiva, ok? Bom, acho que é isso, né? De novo, gosto muito de terminar com essa frase, para realmente estar falando aí dessa questão da importância da gente estar educando as crianças, principalmente alfabetizando. Desculpa, passei muito. Professora, nossa, são tantos comentários. Eu quero agradecer, primeiro, mais uma vez, porque foi ótimo. Eu quero agradecer a todos, porque a gente está com a mesma audiência do começo, então, mesmo que a gente tenha ultrapassado um pouquinho aí o tempo, todo mundo ficou, então, está todo mundo aprendendo, interagindo, fazendo perguntas, enfim, são muitas, muitas, muitas perguntas. Mas o que eu acho mais interessante, gente, vocês não vão embora agora porque eu vou falar, tá? Vocês aguentam aí mais um pouco. O que eu acho mais impressionante de tudo isso é que a nossa rede a secretaria preparou exatamente esse momento, de sistematizar, inclusive foi a palavra que você me disse no começo, sistematizar. Eu peguei aqui a caixa do Tesouro, eu vou dar um spoiler, gente, total. Eu peguei aqui a caixa do Tesouro, porque o primeiro ano vai trabalhar no nosso Aprende Mais. Deixa eu ver aqui, que eu sou meio descoordenada. No nosso Aprende Mais, o primeiro ano vai trabalhar com esses materiais. Tem uma caixa do Tesouro. Olha aqui. Tudo que você foi falando, eu fui olhando a nossa caixa aqui. Então, isso vai começar. Eu estou dando só a informação do primeiro ano. Tá tudo aqui. É uma caixa maravilhosa. Ó, deixa eu fazer propaganda aqui até a calendário, enfim, tudo, gente, tudo. É maravilhoso a formação que o pessoal preparou. E a gente começa a conversar sobre isso. Então, eu quero agradecer. Quero, desde já, fazer um convite. Não vimos o tempo passar, isso mesmo, Mari. Eu olhei e falei, gente, 10h30. Eu quero fazer já um convite para o mês de maio. Já conversei com a assessoria, porque até agora a professora Luciana sempre trabalhou com muita generosidade com a rede, e todos nós que trabalhamos e pesquisamos, e a gente tem que receber por isso. Então, eu convido para o mês de maio, já conversei com a assessoria financeira aqui no meio da live, nós vamos fazer um processo, e a gente vai conseguir trazer um curso com mais tempo, então a gente vai, em breve, no mês de abril, a gente vai focar no Aprende Mais, que é na divulgação e nas instruções, e para o mês de maio, sim, nós teremos um curso da professora Luciana. Que bom! Tá, professora, estou chamando agora, ninguém nem sabe, só a Márcia, que é o financeiro, que eu já falei para ela, e agora eu vou conversar com as outras pessoas. Então, nós teremos novidades, nós vamos descobrir qual vai ser o público-alvo, quantas pessoas nós teremos, e a gente vai conversar isso, vou conversar com a tua equipe. Então, eu quero agradecer porque eu ouvi muitos professores dizerem isso aqui. Nossa, sempre fiz isso, minha escola sempre fez, tem bons resultados, que bom saber que eu estava certa, que bom saber que nós estamos no caminho certo. Não se trata, às vezes a gente ouve bastante críticas, mas a minha mãe é alfabetizadora. Ela tem hoje 64 anos, já aposentou faz tempo, mas a minha mãe é uma das melhores alfabetizadoras do mundo inteiro, do universo inteiro. E eu aprendi muito com a minha mãe. E ela sempre dizia assim,
não, eu vou chegar no aluno. E muitos professores, eu vi uma professora do 5º ano comentando aqui nas mensagens exatamente isso. Eu tenho alguns alunos que não estão alfabetizados, e eu vou usar isso com eles. Então, assim, essa público-alvo, toda a rede, ó, a Luana está pedindo que o público-alvo do curso seja toda a rede. Esse povo, né? Gente, mas nós vamos chegar nos nossos alunos, seja ele do 5º, do 4º, do P5, aquele quadro de idades sobre a aquisição da consciência fonológica, quais as brincadeiras que pode ser feito com 2, 3 anos, eu amei, acho que é isso que a gente precisa conversar com todo mundo que está em contato com as nossas crianças, principalmente agora. E sabe o que eu fiquei pensando ainda, professora? Nós estamos num tempo de muito áudio. Que bacana dar um feedback. Ontem eu recebi um áudio de uma professora do Eugênio Brugim, que mandou um feedback para a aluna, e a aluna respondeu, uma aluna, acho que não tem 5, não perguntei qual a idade, mas provavelmente 6 anos. A menininha mandou assim: professora, eu adorei, eu fiquei emocionada com a sua mensagem. A professora deu um feedback sobre as atividades dela. Foi muito legal, eu acho que está tudo... E dá para fazer isso, dá para fazer pelo áudio, dá para fazer pelo vídeo, dá para trabalhar muita consciência fonológica, dá para trabalhar tudo isso, principalmente agora no remoto, porque a gente só está conversando, nós não estamos pegando ninguém, né? Sim. Bem, é isso. Obrigada, Lu, te convido para participar conosco em maio, oficialmente com o curso, que esse povo não para de me pedir, e agradeço a Ju, que está aí, nos interpretando há tanto tempo. Obrigada, Ju. E Lu, muito obrigada por essas 2 aulas que você nos deu. Imagina, eu que agradeço aí a todo mundo que ficou até 10h30, trazei bastante, mas vai ficar salvo os slides, vai ficar salva a aula, e depois eu mando para vocês as atividades que vocês podem baixar e trabalhar com as crianças. Parabéns pela iniciativa, a gente tem que estar fazendo alguma coisa mesmo para quando essas crianças voltarem, não terem perdido tanto, né? Tem que tentar fazer de tudo para estar desenvolvendo e melhorando. Gente, obrigada, Deus abençoe vocês. Muito obrigada, viu, gente? Um beijo. Tchau, gente. Se cuidem. Deus abençoe vocês. Tchau.